Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta live. Eu só vou conectar aqui no Instagram para a gente iniciar. Pronto. Então, nós estamos no episódio 9 do nosso programa Viver da Psicologia Clínica, que é um lugar que a gente ajuda você a impulsionar seu faturamento aí na psicologia clínica. Deixa eu colocar a imagem da gente aqui, né? Para você ver quem está aqui. Bom, hoje é a sétima live de uma sequência de 10, que a gente está fazendo uma semana, um esquenta aí para a semana Psi 10K, onde você vai aprender como turbinar aí o seu consultório para você faturar 10 mil por mês com a psicologia clínica. Bom, se você ainda não segue a gente, aproveita, já segue aqui para você não perder esses conteúdos do programa Viver da Psicologia Clínica e conteúdos que a gente posta diariamente para você. E meu nome é Josane, eu sou psicóloga clínica. E boa noite, né? O meu nome é Guilherme, eu também sou psicólogo clínico. E o tema de hoje é estratégias infalíveis para máxima eficiência no consultório de psicologia e no seu consultório. Gente, e o que são essas estratégias infalíveis? São práticas que são boas para você ter dentro aí, ó, do seu consultório, na hora que você estiver atendendo o seu paciente. E tem a ver com duas coisinhas, com uma boa comunicação e como você conduz a terapia. Às vezes, uma forma de conduzir a terapia vai fazer com que o processo terapêutico daquele paciente surta mais efeito. Nem sei se essa palavra surta é um sinônimo positivo, né? Não de surtar, literal, né? Né? Então, assim, a gente sabe que não existe uma fórmula, né, gente? Brincando aqui um pouquinho, não existe uma fórmula mágica para a gente atender os nossos pacientes. Mas existe o quê? Algumas sacadas, né, para que você consiga fazer com que esse processo terapêutico surta, né, um bom efeito aí para o seu paciente, né? Gente, e o que você poderia fazer para ter uma eficiência, então, melhor aí no seu consultório? Vamos falar de várias coisas para que você consiga colocar em prática essas estratégias. A primeira que eu vou falar aqui é você ter uma capacidade como psicólogo, como psicóloga, de entender o paciente em relação àquele sofrimento dele. Você se colocar no lugar dele, mas não sentir na pele, né? Porque você tem que estar ali, ó, fria para poder fazer uma boa avaliação do que está acontecendo com essa pessoa, com esse seu paciente. Eu nunca me esqueci, gosto sempre de dar esse exemplo. Eu lembro de ter atendido um paciente que tinha perdido lá um cachorrinho, né, um bichinho de estimação. E ela chorava muito, convulsivamente. Eu, tendo uma forma diferente de olhar para essa pessoa, de entender o sentimento dela, eu comecei a perguntar se tinha mais alguma coisa por trás, né, desse sofrimento de ter perdido o cachorrinho, sem desmerecer a dor de ter perdido o bichinho dela. E ela foi relatando, e aí ela mesma conseguiu chegar a um ponto que ela tinha dificuldade de perdas, sofria com a perda do noivo. Então, assim, se você tem facilidade de usar essa estratégia para o seu consultório ficar mais, né, mais produtivo, ficar com essa estratégia que vai fazer surtir um bom efeito no processo terapêutico, comece a observar mais aquilo que o seu paciente está te contando. Bom, um outro ponto que vai te ajudar a ter mais eficiência aí no seu consultório é a sua escuta. Mas como assim? A gente precisa trabalhar tanto, desenvolver tanto essa habilidade de escuta, que no início eu pensava, nossa, será que eu vou conseguir fugir do meu pensamento e escutar literalmente o paciente, né? Ficar ali inteiro e escutar verdadeiramente? Mas isso é treinável, né? A gente sabe que é uma habilidade que a gente desenvolve e que depois a escuta fica muito aguçada. E você que ainda não atingiu esse faturamento, certamente você ainda não tem uma experiência a ponto de ter uma escuta tão eficiente assim, que vai te levar a mais eficiência no seu consultório. Porque será que você escuta de verdade o seu paciente? Vou fazer algumas pontuações que talvez vai te fazer refletir
se você realmente escuta esse paciente. Né? Você escuta o silêncio dele? O que esse silêncio está querendo dizer? Você escuta o corpo, né? Se ele está inclinado para frente, se ele senta na ponta da poltrona, já querendo ir embora, né? O que diz esse comportamento? O que diz esse corpo? Né? Você escuta as expressões faciais do seu paciente? Será que ele está falando de uma coisa? Não, eu estou bem e falando de coisas que o corpo está falando o contrário, ele está cabisbaixo, está com um olhar triste. E será que você valida as experiências e as emoções desse paciente? Ou será que você não consegue ter essa escuta integral, como eu falei desses tópicos aqui, né? Então, o que fazer para você, na hora do atendimento, para você focar ali e ter uma boa escuta? Primeiro ponto é você é responsável, é sua obrigação você proporcionar uma sessão que não desperte nenhuma desatenção, tanto sua quanto do paciente. Então, desliga seu celular, se o notebook estiver conectado no som alto, coloca sem notificação, né? O seu foco deve estar no atendimento. Né? Coloque seu celular sem vibrar. Eu coloco dentro da gaveta aqui e não coloco para ele vibrar, porque se tocar, vai fazer barulho e vai interromper a sessão. E se você atende online, orienta o paciente que vamos fazer pelo Zoom ou pelo Meet, porque quando você atende pelo WhatsApp, vai chegar a notificação e toda hora vai tirar sua atenção, porque você vai ler aquela mensagem que chegou. Se o celular tocar, vai interromper a sua ligação de WhatsApp. Eu sei porque eu já fiz chamadas de vídeo pelo WhatsApp, assim, no atendimento e atrapalha muito. E tem paciente que resiste a usar outras ferramentas e a gente tem que lidar com isso, é claro. Mas você precisa orientar e sugerir, ensinar, né, estar ali disponível para que não tenha interrupções durante a sessão. E o quanto mais focado vocês estiverem, melhor vai ser a sua atenção, a sua escuta. Você vai conseguir escutar o que está nas entrelinhas ali entre você e o paciente. É uma outra estratégia, né, Josane, que melhora muito a eficiência do seu trabalho entre quatro paredes. Eu não sei se você sabe, e se você, olha só essa dica muito legal, hein? Eu não sei se você tem noção, se você repetir uma determinada frase que o seu paciente de repente falou ali durante a sessão de terapia, isso pode melhorar mais ainda possíveis insights, sabe? Que ele de repente cai a ficha dele que, puxa, eu estou falando isso mesmo, doutor? Não é bem isso. E de repente ele tentar mostrar um outro sentimento através daquela fala dele. Por exemplo, vamos lá. Isso melhora a eficiência. Olha só. Se o paciente de repente começa a relatar um determinado problema que tem lá com o pai dele, e ele fala assim: doutora, me deu vontade de matar meu pai. Essa é a fala. E aí você faz assim: espera aí, o que você está querendo dizer? Você teve vontade de matar o seu pai? Deu vontade de matar seu pai? É isso que você quer dizer? O paciente pode pensar assim: não, doutora, não é bem isso. O que eu queria dizer é que eu fico com raiva, porque eu lembro toda vez que quando meu pai não me escuta, eu lembro que a última vez que ele me deu carinho foi quando eu tinha, sei lá, quantos anos de idade, aí ele separou da minha mãe e ele não me via muito. Toda vez eu lembro disso, isso me marcou. Ou seja, se você repete aquilo que o seu paciente disse, pode abrir ali uma janela para que você possa explorar mais coisas no processo terapêutico. Olha só, é uma estratégia que melhora a eficiência dentro do seu consultório, certo? Será que você usa isso no seu dia a dia? Uma outra estratégia que é muito interessante, eu, em particular, eu gosto muito de usar, é mais ou menos o que a Josane falou. Gente, o corpo da gente fala, né? Eu, uma vez, tive um puxão de orelha de um paciente porque eu sou muito agitado. Acho que vocês devem ver que eu pego um copo d'água, não sei o quê, eu olho para a Josane. Então, assim, uma vez um paciente, ele chegou para mim e falou assim: você deve estar incomodado, né, Guilherme? Você vive mexendo a perna, você senta de lado, senta de frente. Mas eu sou, assim, né, mais hiperativo. E eu falei: não, estou incomodado não. E é um paciente que eu adorava atender. Mas ele ficou incomodado, porque o meu corpo falava outra coisa.
Então, assim, como é que está o seu corpo na frente do paciente, como disse a Josane? Como é que está a sua cabeça? Você olha para os olhos do paciente? Isso tudo vai fazer com que o seu paciente se entregue mais no processo terapêutico. E a eficiência melhora, a eficiência do seu processo terapêutico. Né? Então, Com certeza. eu tive esse puxão de orelha, desde esse dia eu tento ali na frente do paciente não cruzar os braços, porque também, olha lá, hein? Cruzar os braços, parece que você fica fechado para aquela relação. Se entrega, olha nos olhos, balança a cabeça, né? Confirma, né, a emoção do paciente. Exatamente, esteja entregue, como a Josane falou muito bem, certo? Uma outra estratégia que funciona muito bem dentro do consultório e vai melhorar o seu trabalho, o processo terapêutico, é você principalmente que gosta, é aquele psicólogo, aquela psicóloga que adora falar muito, né? A Josane fala que quando eu disparo a falar, não cala a boca, né? Então, gente, se você é aquele tipo de pessoa que não cala a boca, que adora falar, e você de repente se identifica com aquele tipo de problema que o paciente está trazendo para você, não fale. A sessão de terapia é dele, não é sua. Se programe a isso. A gente sabe que terapia vem muito em base de quê? Da fala do paciente, né? Nós estudamos isso. Quanto mais ele fala, mais ele pode divulgar alguma coisa, e você, como psi, você vai pontuar. Né? Como eu falei lá, né? Você sentia raiva do seu pai? Não, não era bem isso, doutor. Volta naquele exemplo que eu dei. Então, é muito importante você se tomar cuidado, né, com algumas atitudes e fazer outras para poder melhorar o processo terapêutico. É verdade. Bom, uma outra habilidade, né, que você precisa ter é ter uma fala, uma linguagem clara e simples, né? Nada de usar termos aí da psicologia para explicar a situação, explicar o caso do paciente para ele. Você precisa falar de uma forma mais simplificada possível, né? De uma forma menos formal possível. E o paciente, ele às vezes até vem com algumas falas que ele pesquisou na internet, ele já tem ali uma ideia do problema dele, já chega com um diagnóstico, às vezes, do psiquiatra, mas você não precisa usar esses jargões que tem aí na internet, né? De que, isso é uma simbiose, a gente precisa cortar o cordão umbilical entre você e seus pais, complexo de Édipo. Então, para de usar termos que não vai acrescentar para o paciente ali na sessão. É tão mais simples você falar, a gente precisa trabalhar a sua ligação, a sua necessidade de envolvimento com tal pessoa, não precisa falar desses termos técnicos, porque quanto mais simples, melhor vai ser a compreensão do paciente. Né? Cuidado também quando você expressa, demonstra alguma coisa que você às vezes é contra ou você se assustou, porque a sua cara diz o que você pensou e o paciente fica assim, nossa, será que eu estou sendo julgada? Né? Você está falando, o paciente está falando de uma coisa que às vezes aos olhos da sociedade é uma coisa errada e você faz uma cara assustada, né? O paciente ele vai se sentir retraído e você pode até perder esse paciente. Então, cuidado com as suas caras e bocas aí durante a sessão, né? Faça exercício, né? Para que você não que cuide da sua fisionomia. Porque se você cria um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, sem julgamento, o paciente vai ficar e ele vai ter resultados, vai dar continuidade na terapia, e isso para você, enquanto profissional, é muito bom. Então, cuidado com isso. A Josane está aqui falando isso, eu estava lembrando aqui de uma outra estratégia que também funciona muito bem para você usar aí, ó, já amanhã, né? Nós estamos agora aqui 8 horas da noite, então amanhã você já pode usar essa estratégia que eu vou te falar para melhorar aí o seu consultório. Sabe por quê? Eu gosto muito dela em particular. Você fazer perguntas abertas, né? Como assim? Gente, independente se você é TCC, psicanalista, sabe? Você fazer perguntas abertas. Porque se você faz perguntas abertas para o seu paciente que está ali na sua frente, pode, de repente, vir pensamentos na cabeça dele, pode vir sentimentos. Eu gosto muito de exemplo, né? Então vamos lá. O mesmo exemplo daquele paciente que tem um problema com o pai. Ao invés de você perguntar para o seu paciente assim, fazer uma pergunta fechada para ele, tá? Você tem raiva do seu pai? O que ele vai responder? Não, eu não tenho raiva. Não, eu tenho sim, doutor, eu tenho raiva do meu paciente, ou do meu pai, né?
Essa é a resposta de uma pergunta fechada. Você poderia fazer agora uma pergunta aberta. Olha só, tanto que ela funciona melhor. O que você sente pelo seu pai? Aí eu sinto raiva. Aí eu sinto raiva porque eu lembro toda vez que a última vez que ele me deu carinho foi quando eu tinha 4 anos de idade, aí volta naquela mesma história. E aí me dá vontade de chorar, e eu não quero me relacionar com homem nenhum, por isso que eu tenho dificuldade com meu noivo, eu acho que é por isso, e eu não quero casar, eu acho que homem não presta, aí vai. Ou seja, uma pergunta aberta pode abrir um leque para você incrementar mais ainda o seu consultório, que ele possa te entregar ali, né, saídas para você ajudar mais ainda o seu paciente. Certo? Então a pergunta aberta é ótima, tá? Sempre treine isso aí. Uma outra coisa é você fazer um feedback construtivo. Que diacho é isso, feedback construtivo? Isso funciona muito, sabe para quê? Para aquele paciente que é mais lento, né? Parece que você tem que empurrar ele para ele pegar. Gente, aquele paciente que deu produziu um pouquinho, está dando um pouquinho de melhor na terapia, reforce ele. Né? Não é porque eu sou TCC, não. Estimule ele para ele continuar desse jeito. Dê gás para ele. Nossa, muito bem, que legal, você conversou com seu pai esse problema. Espero que vocês se acertem. E aí, como é que ele ficou? Como é que você se sentiu? Isso pode fazer com que você consiga mudar o ritmo do paciente. Eu atendi um paciente que ele era muito lento e só de ficar estimulando ele a continuar tendo atitudes, ele hoje é uma pessoa super proativa. Ele mudou. Então, isso também é terapêutico. E é uma estratégia que muda muito a nota do seu consultório, que pode estar 3, 4, para uma produção nota 10, né? Isso aí, e 10 é 10 mil reais por mês. Então, é bom você colocar isso em prática. E a gente quer que você tenha a máxima eficiência aí no seu consultório também, né? O outro ponto é se você já definiu metas com seus pacientes. Né? Às vezes, o paciente tem profissional que às vezes dá nota durante a sessão, ou encerra a sessão, ele vai fazer as anotações ali do prontuário, anota só tópicos, mas você traça as metas junto com o paciente ali no consultório. Né? Uma forma de você buscar essa meta, né? Buscar, traçar, anotar esses objetivos que o paciente vem, é você perguntar diretamente para o paciente quais são as suas expectativas em relação à terapia. Eu geralmente eu pergunto no final da primeira sessão, eu deixo essa pergunta aberta, tenho essa pergunta na anamnese com os pais, qual a expectativa dos pais em relação à psicoterapia. E outra pergunta também é o que você espera alcançar aqui. Porque como você vai chegar em algum lugar, como você vai avaliar se está tendo resultado ou não, se você não tem ali a meta clara e definida junto com o paciente. Ele vem só falar dele, só para autoconhecimento? Não, ele veio com um objetivo. E às vezes, se não está claro para ele, você pode aproveitar esse momento para ajudar a definir, né, a clarear o que ele quer com a terapia, qual foi o propósito de buscar a sua ajuda profissional. Você falando aí, eu lembrando de uma outra coisa. Estava lembrando, sabe de quem, gente? Da minha mãe, né? Por exemplo, eu lembro que minha mãe falava assim, Guilherme, você sabe como é que cuida de uma plantinha? Você deve ter escutado isso aí demais na escola, né? Eu falava assim, não, mãe, como é que cuida, né? Eu bem pequenininho, e ela falava assim, você tem que colocar água, tem que colocar no sol, você tem que colocar um adubo, não sei o quê. Ela quebrava umas cascas de uva triturada, colocava na plantinha, tal, né? Isso é cultivar uma planta, né? Isso é deixar ela mais forte. Ah, é assim? Aí eu te pergunto, como é que a gente faz para cultivar, deixar mais forte a sua relação com o seu paciente, a relação terapêutica? Você tem que falar para ele, mesmo que ele já saiba, que você não pode contar nada para ninguém, que você tem que ter um sigilo, que ele pode se abrir com você, que você está ali para somar. Eu costumo dizer com meus pacientes assim, olha, eu estou aqui para que você puxe a minha orelha e que eu possa ter a mesma liberdade de puxar a sua, mas que a gente tenha sinceridade um com o outro. Sabe? Então existe uma forma de falar, uma forma de agir para que ele se sinta entregue na terapia, para que a relação de vocês fique forte igual uma plantinha, né? Então isso é importante. Uma outra coisa, uma outra estratégia para deixar o consultório mais eficiente é você fazer com que o seu paciente ele dê respostas, não dê a resposta, não entregue a resposta para ele não. Faça ele pensar em saídas. Uma das melhores coisas que pode acontecer com o paciente e com a gente também como profissional é a evolução do paciente, que um dia ele saia da terapia e resolva os problemas dele, que ele tenha, como é que a gente pode falar? Autonomia, né, Josiane?
Já vi psicólogo falando assim, eu adoro quando o meu paciente fala assim, nossa, vai ter feriado, e o que que eu vou fazer, doutor? Eu não vou te ver. É tão bom quando ele depende de mim. Gente, isso é horrível, né? Sinal que a terapia não está A funcionando. terapia não está funcionando, ela não está eficiente. É. Então, deixa aí essa pessoa que está ali na sua frente ter autonomia, dar as próprias respostas para poder dar sozinho, né? E por que que é importante você colocar tudo isso em prática para você ter um consultório mais eficiente? Né? O seu foco, ele deve ser sempre no paciente, né? O nosso principal objetivo é o foco no paciente. E quando você foca nele de verdade, você vai identificar, depois que traçou aquelas metas que vocês fizeram juntos, você vai identificar áreas que você precisa melhorar no seu serviço, na sua atuação, para buscar mais resultados para esse paciente. Né? E sempre que é importante você identificar também, será que a técnica que você está utilizando para esse paciente está sendo eficiente? Nem toda técnica funciona para todo paciente. Eu lembro que às vezes já chegou paciente que eu sugeri, vinha com a demanda, eu sugeri uma técnica tal, eu ia aplicar, a pessoa não se identificava, não consigo. Uma pessoa muito agitada não consegue fazer técnica de relaxamento, então você precisa conhecer esse paciente para que você trace ali as metas com ele, depois você vai estudar para ver qual técnica se encaixa melhor. E se não está funcionando, avalia o progresso, se não teve evolução, muda a estratégia. Né? E quanto mais resultados esse paciente tiver, mais eficiente será o seu consultório, né? E aí vai ficar mais perto da máxima eficiência para você. Isso. Queria fazer um comentário aqui, eu até já falei numa outra live. Você que quer um consultório mais eficiente, né, que te renda mais lucros e ajuda ao mesmo tempo o seu paciente, né, os dois vão sair ganhando, esse é o objetivo dessa live, te ajudar a enxergar isso. Você sabia, por exemplo, que os atendimentos online cresceram muito, quase que 300% de Muito. consultas a mais no ano passado, né, 2023. Então, assim, gente, invista nisso para o seu consultório crescer. E como é que você pode fazer para o consultório crescer com mais eficiência? Programe um bom som, um microfonezinho, uma luz. Como eu já falei, nós temos luzes aqui, ó, brancas aqui na nossa cara para vocês poderem enxergar, para o seu paciente te ver. Para o seu paciente se identificar com o seu corpo que fala, igual a José falou, olhar nos olhos. Porque se de repente você está com os braços cruzando online, ele olhando para você, assim, essa doutora está com vontade de ir na cozinha, né? Que você atende às vezes em casa mesmo, né? Ir para a cozinha, comer alguma coisa, ir no banheiro. Então, assim, deixe um local bem programado, que funcione para você atender bem esse seu paciente. Porque isso, o seu consultório, ele vai realmente surtir um efeito bom para o seu paciente, né? E uma outra estratégia que não pode ser deixada de lado é a estratégia financeira, né? As suas finanças. O seu consultório, ele não vai ser eficiente se você não souber fazer uma boa gestão. Porque o bom atendimento, ele depende, ele está muito interligado com a sua gestão financeira. Por quê? Quando você entrega um bom atendimento, é sinal que você tem tempo para estudar, tem tempo para fazer o prontuário desse paciente, você tem tempo de se dedicar em aperfeiçoar. E o bom atendimento está relacionado com a boa remuneração. Porque se você tem uma boa remuneração, se você cobra um valor justo pela sua sessão, você consegue equilibrar suas finanças, você consegue organizar e fazer cursos, comprar livros, comprar materiais, ter tempo de qualidade de vida, ter tempo de estudar sobre esse paciente. Então, você precisa ter uma boa gestão, porque você precisa saber o quanto você gasta no consultório, o quanto você precisa cobrar na sua sessão, quais as metas que você quer alcançar esse ano. Você quer fazer um curso? Isso tem que estar no preço do seu atendimento também. Então, para você alcançar suas metas, você precisa ter uma estratégia financeira organizada, porque uma coisa depende da outra. E
a gente precisa, enquanto profissional, a gente ter um rendimento que vale, né? O investimento que você fez na carreira, você precisa ter um atendimento que pague tudo isso, todo o investimento, e que você tenha uma boa qualidade de vida também, né? Isso. Um outro ponto que é muito importante, gente, né? Nós estamos falando de estratégias, a importância de como fazer para isso funcionar, né? Para você poder mudar essa sua realidade como psicólogo e ajudar seu paciente. É você conseguir, sabe o quê? Acompanhar o seu paciente de perto. Como assim acompanhar o seu paciente de perto? Vai ficar ligando para ele? Se for preciso, em alguns casos, né? A gente sabe que às vezes é necessário, sim. Né? Em casos mais que exige isso aí. Gente, acompanhe de perto o seu paciente. Pergunte se ele está sentindo que ele está conseguindo resolver aquele problema, se ele está conseguindo conversar com o pai dele, que ele tinha ódio, né? Isso. Pergunta para ele, é ele que vai saber dizer. Uma coisa que ajuda muito é você analisar o seu prontuário. Por isso que às vezes você tem um intervalozinho de uma sessão para outra, né, Josanine? Não fica atendendo aquilo que é bom, às vezes, um intervalozinho para você dar tempo de saber o que foi conversado da última vez, o que você pode explorar, caso aquela sessão ele não tenha nada para te trazer. Gente, tem paciente que não sabe se está melhorando, não sabe, porque começa a ficar uma coisa mais, poxa, natural nele. E isso, com o prontuário, vai te ajudar a mostrar para ele, olha só, você está conseguindo falar melhor com seu pai, você está conseguindo visitar ele todo final de semana, agora não tem mais tanta raiva, né? E você vai pontuando isso aí. O trabalho da gente é pontuar as coisas positivas e negativas, né? Uhum, isso é verdade. Bom, deixa eu passar o próximo slide aqui. E se você não aplicar essas estratégias, né, o que, que pode acontecer aí no seu consultório? Se você, será que você vai ter essa eficiência, né, se você não fizer todos esses passos? Se você tem dificuldade na sua prática de não conseguir, se identificou alguns pontos de não conseguir ouvir, né, de você ter expressões inadequadas, se você não consegue ter uma escuta aguçada, a empatia, né? Saber pontuar. Quando você não consegue colocar tudo isso em prática, isso vai atrapalhar, vai comprometer o seu trabalho, porque você não vai conseguir estar inteiro ali, você não vai conseguir gerar o resultado que o paciente espera da terapia. Você corre grande risco de ter uma reputação ruim, porque o paciente às vezes vem, ele não tem resultado e aí ele vai embora, a expectativa dele foi frustrada, e aí o que acontece? Generaliza, né? Você impediu que esse paciente, às vezes, procurasse um outro profissional que pudesse ajudar, mas ele passa a ter uma crença de que a psicologia não resolve, psicologia não é só para conversar, não acredito nisso, não. E aí, isso, a reputação da nossa classe vai sendo diminuída. Sai prejudicado. Prejudica todos nós. Então, é nosso dever fazer um bom atendimento para que a gente consiga fortalecer a nossa classe, conseguir cobrar um valor justo. Né? E quando você também não consegue fazer isso, aplicar essas técnicas que a gente está falando, a sua retenção de pacientes também vai ser muito menor, porque o paciente ele vem atrás de resultado. Né? Se você não corresponde a essa expectativa, ele não vai ficar. Então, você vai ter um consultório vazio. Endossando isso que você está falando, Josana, é aquele negócio, né? Se a sua atuação, né? Se o seu trabalho lá toda semana com aquele paciente não estiver sendo boa, o que acontece? Você não vai ter paciente satisfeito. Pode ter certeza que ele vai falar assim, parece que eu estou jogando conversa fora, tá ficando caro, tô com preguiça de ir lá para ficar conversando borracha com a minha doutora lá, com a minha psicóloga, ela é boazinha, mas não me ajuda, né? Esse tipo de cabecinha lá que passa lá no meio do cérebro dele, né? Esse tipo de questionamento, de pensamento. E ainda, sabe o que pode acontecer? Ele não vai te indicar para o vizinho, ou seja lá para quem, o seu trabalho. Ele não vai te indicar, porque ele não está satisfeito. Não está vendo que está surtindo um efeito, né? E acontecendo isso, sabe o que eu acho que também é muito ruim? A sua profissão vai para o ralo, né? Porque você não consegue ter um ânimo para continuar trabalhando. Você começa a ficar
tão afetado emocionalmente quanto aquele paciente. Porque você sente que, poxa, eu não estou conseguindo ajudar, eu estou fazendo tudo, menos terapia para essa pessoa. E você começa a ficar desestimulado. E quando a gente não está com a estima legal, o que que acontece? Você não consegue pontuar, você não consegue ser assertivo. E aí a terapia realmente vira um bate-papo. É. E a psicologia, ela está em constante transformação e evolução. E se você ficar com apenas as técnicas que você aprendeu lá na faculdade, né, você vai ficar desatualizado, seu consultório não vai evoluir, não vai ter eficiência, né, e você vai ficar estagnado. Aí vem a frustração, o desânimo, né, como o Guilherme falou. Então, você precisa ser curioso, você precisa aplicar uma manutenção aí de conhecimento sempre que você puder investir nisso, faz muita diferença na sua atuação. Tantas técnicas novas, né, que surgem no mercado, às vezes até as mesmas que já existiam, mas as coisas atualizam, tudo hoje em dia atualiza, né? E se você ficar só com conhecimento da faculdade, você vai estagnar. Você vai perder pacientes se você não tiver eficiência terapêutica, né? Apresenta o nosso consultório tem desafios sempre, né? Tem pacientes com casos diversos que às vezes a gente pensa, nossa, eu nunca imaginei atender uma situação assim. Às vezes uma síndrome rara, às vezes um caso que você só ouvia colegas falarem, mas você nunca tinha pego uma situação assim. E se você não se dedicar em conseguir ajudar essa pessoa, você vai ter menos eficácia no seu consultório e você não vai crescer, né? Então, enquanto você ficar na posição de que eu não consigo, ou eu não dou conta, eu não posso pagar, eu não vou conseguir cobrar um valor justo, essa posição de vitimismo não vai te ajudar a sair do lugar. Então, vamos atualizar e gerar mais resultados na vida dos seus pacientes, porque você precisa dela para sobreviver, né? E eu fico vendo pessoas que colocam preços que são fora do mercado e que tem resultado. E o que essa pessoa faz que ela cobra tão caro? Eu até lembrei de um exemplo. Por que a Natália Beauty cobra 12 mil para fazer uma sobrancelha? Porque ela tem um resultado de excelência. A pessoa sabe que vai nela e vai conseguir, vai corresponder àquela expectativa. Então, você seja essa pessoa em que a pessoa busca sua ajuda e você vai conseguir ajudar, solucionar. Você vai ter uma técnica, se você não souber, você vai correr atrás, vai ajudar essa pessoa. Então, seja esse profissional que a pessoa tem certeza que vai e vai ser ajudado. É legal isso. E por onde que a gente pode começar, né, a aplicar essas técnicas que a gente está aqui falando? Bom, eu costumo dizer que o ser humano é um dos seres vivos mais complicados da gente entender, né? Entender a mente humana não é fácil, né? Então, assim, existem essas técnicas, essas estratégias que abrem leques para você poder ter mais material para trabalhar na terapia, para melhorar a eficiência. E como é complexo, nós conseguimos pegar aí parte de algumas coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, os nossos alunos que já passaram aqui pela gente. Faz parte da nossa prática também. Faz parte da prática. Imagino que você deve usar um ou dois dessas que a gente falou, ou uma outra por aí, né? Existem outras, como eu estou falando. E como é que você faz, então, para aplicar essas técnicas? Para você ter um consultório mais eficiente, né? Mais lucrativo, que possa ajudar mais ainda o seu paciente, que você possa melhorar a sua reputação, que ele possa te indicar, né, como nós já falamos. Você precisa rever, né, parte dessa live e colocar algumas coisas em prática, né? Colocar essas estratégias em prática. Eu vou começar a fazer mais perguntas abertas, né, Josane? Para ver se surge uma resposta desse meu paciente além daquilo que eu imagino, que ele tem raiva do pai mesmo, às vezes é outra coisa. Às vezes tem ciúmes, ou seja, que sentimento que é, a cabeça dele que vai dizer. Então, reveja essa live para você ver o que você cabe mais para você, como profissional, fazer com o seu paciente. Gente, é preciso a gente olhar com um olhar, como é que eu vou falar?
com um olhar único para cada paciente, porque todo paciente é muito complexo, todo paciente é diferente de todo mundo. Olhe com um olhar investigador, seja acolhedor, porque esse é o canal para você conseguir chegar num consultório eficiente. Veja cada paciente diferente, mesmo que você tenha um nicho que trabalha com problema A e B, mas todos vêm com problema A diferente, com peso diferente, então são pessoas diferentes. Então, São olha com olhar histórias, diferente. né? Histórias diferentes. Como o Guilherme falou, né? Anota todos os tópicos aqui e veja se você coloca em prática, ou se você pode melhorar algum deles, ou se você precisa aplicar algum deles. Seja um si que vale todo o investimento que o paciente faz de colocar a vida dele emocional nas suas mãos. Será que você é autêntico? Você é claro? Você é ético? Né? E você precisa, mais que tudo, ser aquele profissional que acolha sem julgamento. Né? Tem um roteiro ali da sua sessão, da anamnese para você seguir, siga de acordo com a sua abordagem, trace suas metas profissionais, as metas dos pacientes e trabalhe para alcançar. Você também tem que ter meta profissional. Minha meta é evoluir tantos pacientes, eu quero ter tantos pacientes no final do mês, eu quero fazer uma especialização esse ano. Então, trace as suas metas e trabalhe para alcançar. Rosane, eu não sei se você fez o slide, se quiser colocar até na minha cara, tá? Fica à vontade. Um slide que vai dizer mais ou menos esses passos que a gente faz, né? Coloquei. Se quiser aumentar, quiser deixar aí, fica à vontade, tá? Gente, quais são os passos, né? Para você deixar o seu consultório mais eficiente, ajudando mais os pacientes e, naturalmente, você ganhando mais. Você precisa lá, olha lá o primeiro passo, hein? Construir uma relação de confiança com o seu paciente. Como assim, né? Vamos voltar no que eu falei lá no início, até eu que disse, né? Você falar do sigilo, que ele pode se abrir com você, para ele poder se entregar mais no processo terapêutico. O outro ponto que está lá no slide, faça uma boa investigação da história, uma anamnese mesmo, porque isso vai te ajudar durante todo o processo terapêutico. Vai te ajudar na hora de chegar no prontuário, para você poder entender o que está acontecendo nas sessões de terapia. O outro ponto, olha lá o slide. Escolha uma forma de atuação. Todo ser humano é diferente de todo ser humano. Mesmo sendo clones, eles passaram por experiências diferentes ali no dia a dia. Então, atue de forma diferente de acordo com aquele paciente que está ali na sua frente. Você vai ter mais sucesso. Seja um facilitador da consciência e da mudança, né, desse paciente. Gente, outro ponto aí que é muito interessante, foque naquele momento. Como o Josane falou, né? Observe o que o corpo dele fala. Se ele fala que está com raiva do pai, mas na verdade ele está rindo, que diacho é isso? Então foque nesse paciente. A gente costuma chamar isso aqui de quê? De escuta ativa. Observar tudo. Tom de voz, choro e tudo. Olhar. Se ele tosse, como é que fica, como é que ele fica. Ajude o paciente, outro ponto, hein, a ter autonomia. Ele precisa sair do processo terapêutico e tocar a vida dele, porque isso é a evolução natural do ser humano, né? A gente nasce, engatinha, anda e vai trabalhar e vai se virar na vida. E ele tem que ter esse mesmo tipo de autonomia para poder tocar a vida. E o outro ponto, gente, sempre dê feedbacks para o seu paciente no final da sessão. Isso é muito importante. Nossa, Guilherme, sempre? É sempre. Seja um feedback pequenininho, mas sempre dê, sabe? É a forma dele sentir que, nossa, o processo terapêutico tem um início, um meio e um fim. Bom, chegamos ao final desta live, né? E se você encontrou valor nessas estratégias, né, para impulsionar a sua prática e ter um consultório eficiente, não esquece de seguir a gente para você não perder as notificações e não perder o conteúdo que a gente posta. E, além disso, deixa aqui nos comentários qual estratégia você está ansioso para aplicar, qual você aplica. Pode fazer o comentário aqui abaixo da live, que depois a gente vai ler todos. E se você conhece algum psicólogo, amigo seu, colega de trabalho, que pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilhe essa live com eles. Né? E até a próxima live. Amanhã nós temos nova live. E lembre-se que o sucesso do seu consultório
está nas suas mãos, né? Vamos empreender, vamos aprender e estamos aqui para ajudar você. Até amanhã. Até. Tchau.